Boa tarde a todos, eu me chamo Bárbara e estarei apresentando o trabalho intitulado Projeto de Reestruturação da Metodologia 5S em uma Indústria do Setor Moveleiro. Vamos lá. Trataremos de uma contextualização do assunto, apresentando também os objetivos dessa pesquisa. Falaremos um pouquinho sobre o que é o 5S, estarei apresentando os métodos de pesquisa, os resultados alcançados com o projeto e algumas considerações finais. O Lean Manufacturing, que em português a gente chama de manufatura enxuta, é uma filosofia de trabalho que visa a maximização do valor agregado a uma oferta através da redução de desperdícios. Essa filosofia traz a ideia de você fazer mais com menos e ela está diretamente ligada às ideias, aos conceitos da melhoria contínua. Kaizen, por sua vez, é uma palavra que significa melhoria. E as práticas do Kaizen, elas auxiliam na manutenção da cultura Lean nas organizações, principalmente em plantas industriais, onde as oportunidades de aplicar esses conceitos, essas práticas são muitas, são bem abrangentes, e isso é feito através de ferramentas de padronização para sustentar as melhorias que foram implementadas e do uso de gestão visual para viabilizar a análise e a resolução de problemas em sua causa raiz, não somente de forma superficial, mas para você realmente tratar todos os problemas que acontecem na causa deles. E o 5S, ele é uma ferramenta que faz parte dessa filosofia do Lean, e ele atua principalmente sobre a desorganização e o desperdício de tempo e de materiais nos espaços de trabalho, nas operações. Então, o objetivo desse trabalho é descrever o processo de reestruturação da metodologia 5S aplicada em uma indústria do ramo moveleiro. Então, o 5S ele é uma metodologia que foi estruturada pelos japoneses para equiparar sua produção à agilidade da produção ocidental, através das práticas adotadas por Henry Ford. Então, os estudiosos profissionais japoneses foram aos Estados Unidos estudar a forma como eles estavam trabalhando para que essas práticas, ou algumas das práticas, pudessem ser adotadas no Japão, de forma a aumentar a produtividade das operações em virtude do uso adequado de recursos e de materiais. A metodologia chama 5S porque ela envolve 5 sensos, e em japonês esses sensos começam todos com a letra S, mas aqui a gente vai estar tratando eles com os termos deles em português mesmo, que é a forma como eles são apresentados no trabalho. Então, o primeiro senso é o senso de utilização, que tem o objetivo de você retirar do teu espaço de trabalho, do teu setor, aqueles materiais que não são necessários para a realização das operações. O segundo senso é o de organização. Ele é um estudo de eficiência e ele tem o objetivo de determinar o melhor local para armazenar cada material que ficou ali naquele espaço de trabalho. O terceiro senso é o senso de limpeza, e ele visa criar um ambiente de trabalho limpo e regular através de padrões sobre como e onde deve ser realizada a limpeza ou atividades de limpeza. O quarto senso é o de padronização, e ele visa garantir condições de trabalho favoráveis à saúde e à segurança do trabalhador, e isso é feito definindo o fluxo de informações e fluxo de materiais, e usando também ferramentas de gestão visual para que se possam tomar ações rápidas frente às situações. E o quinto e último senso é o senso de disciplina, que tem o objetivo de manter o progresso alcançado por meio da autodisciplina, e esse é o senso que traz à tona a característica cíclica dessa metodologia, que é o que enquadra ela dentro dos conceitos da melhoria contínua. Essa pesquisa foi realizada em 3 fases. Durante a fase 0, foi feita uma análise da situação existente e um levantamento dos problemas. Durante essa fase, foi identificada uma necessidade, a de se reestruturar os métodos, o processo de avaliação do 5S na organização. Isso foi feito durante a fase 1, e durante a realização dessas atividades, foi identificada outra necessidade, que foi a de realizar treinamentos com as equipes sobre os novos métodos desenvolvidos, mas também sobre o 5S no geral. E isso foi feito durante a fase 2. Certo. Então, durante a fase 0, a análise da situação atual, notou-se que os censos não eram respeitados, o que culminava em um ambiente de trabalho sujo e desorganizado e um alto nível de desperdício,
como pode ser notado na figura 2, à esquerda do slide. Além disso, notou-se também que a forma como as avaliações estavam sendo realizadas, que era a avaliação do período atual sempre realizada em cima da avaliação do período anterior, levava a uma margem de erro acumulado muito alta. E também as avaliações não havia um padrão para a realização das avaliações, então elas eram muito dependentes do nível de criticidade do auditor, da pessoa que estava realizando a auditoria naquele momento. Então, através dessa análise, levantou-se a necessidade de uma reestruturação do processo, principalmente do processo de avaliação, que é o que foi realizado na fase 1. Então, na fase 1, foi criado um checklist para a avaliação do 5S, que foi uma forma padrão, foi a forma de determinar um padrão para a realização dessas avaliações. E ele foi um checklist mais ou menos como esse que nós conseguimos ver à esquerda do slide. E também foram criados indicadores para o acompanhamento da evolução das avaliações. Então, isso visava resolver aquele problema da margem de erro acumulada em cima das auditorias e da não existência de um padrão para a realização dessas avaliações. Então, após a reestruturação dos métodos de avaliação, levantou-se uma necessidade de realizar treinamentos sobre esses novos métodos, mas também sobre o 5S no geral, com as equipes da organização. Esses treinamentos foram realizados em 4 etapas. A primeira etapa, que é a etapa A, foi a criação de um manual interno de 5S, que descrevia brevemente cada censo, mais ou menos como eu descrevi eles no início da apresentação, mas que dedicava a maior parte do seu espaço para apresentar exemplos práticos sobre como deveria ou não deveria ser conduzido cada um dos censos. Esses exemplos eram internos da organização para que as pessoas, os colaboradores, pudessem realmente se relacionar com eles. A etapa B foi a realização de curtos treinamentos de 5S em reuniões diárias nos setores, onde eram determinadas pequenas tarefas aos colaboradores em relação ao censo que estava sendo treinado naquele dia. A empresa aqui em questão trabalhava 5 dias na semana, e nós temos 5 censos, então foi determinado que cada dia da semana seria tratado sobre um censo específico. A terceira etapa, então, foi a criação de um comitê de 5S, onde foi determinado um promotor para cada setor, e esse comitê tinha alguns objetivos, mas 2 dos principais deles eram a realizar treinamentos específicos com essas pessoas e a troca de experiências entre os promotores de diversos setores e também criar um canal direto de comunicação entre cada setor da empresa e o departamento de engenharia de processos, que era o responsável pelas avaliações de 5S. E a quarta e última etapa foi a realização de um treinamento completo com todos os colaboradores em um ambiente separado do ambiente de trabalho, de forma a cativar a atenção dos colaboradores em cima daquele ponto específico. E sobre todas essas atividades, mas principalmente sobre esse último treinamento, foram notados resultados positivos, principalmente em relação à postura dos colaboradores frente ao 5S, a importância dele no seu dia a dia. Então, após a conclusão de todas essas fases do projeto, foram congregados alguns pontos que nós observamos durante a realização de todas essas etapas do projeto e que foram considerados como sugestões para facilitar o sucesso da aplicação da metodologia 5S, que é uma metodologia abrangente e adaptável a diversos ramos de negócio nas organizações. E são esses pontos a seguir. O primeiro seria estabelecer condições para que todos os colaboradores estejam engajados e comprometidos com as mudanças que vão ser trazidas pela aplicação dessa metodologia. Isso pode ser feito através de treinamentos e dinâmicas participativas. Um segundo ponto seria determinar colaboradores-chave para o 5S e criar um espaço aberto para discussões sobre o assunto, e nós notamos que isso pode aumentar o engajamento dos grupos com a metodologia. Um terceiro ponto é necessário uma mudança cultural em toda a organização, de forma que o 5S não seja visto pelos colaboradores como uma obrigação extra, mas sim como parte da rotina diária de trabalho. E um quarto e último ponto seria que nós identificamos a importância de um alinhamento da liderança e da alta gestão sobre o 5S
para que os colaboradores possam ver que não importando o nível hierárquico do colaborador na organização, o 5S faz sim parte da sua rotina. E seria isso, uma breve apresentação sobre o trabalho que foi realizado, e eu agradeço pela atenção de todos. Muito obrigada. Legal, muito bom o trabalho. Realmente a gente que atua aí na engenharia de produção acaba comendo no café da manhã, né, esses temas de 5S, organização, a base, né, para o funcionamento aí do sistema de produção enxuta. Antes de abrir a pergunta, eu não sei se tem alguém presente aí dos membros do artigo, se pudesse pronunciar. Sim, professor. Delcio, ótimo, legal. Então vamos abrir para perguntas. Alguém se habilita aí? Eu queria fazer um comentário inicial, né, do trabalho. Esse trabalho ele foi relativo ao estágio curricular da Bárbara, né, que concluiu no semestre passado, e ele foi aplicado aqui numa empresa do Rancho Produtivo de São Bento do Sul. E é interessante que nós fizemos outras pesquisas com outros discentes, né, na perspectiva aí de práticas de produção enxuta, e no levantamento quantitativo que foi feito com o trabalho do Rodrigo Herbe, que pegou uma parcela significativa das empresas de Rio Negrinho, São Bento e Campo Alegre, da região aqui do Alto Vale do Rio Negro, com, né, mediação estatística significativa para estabelecer a generalização. O que chamou a atenção é que mesmo que o 5S seja um pouco, né, recorrente em algumas abordagens qualitativas, ele ainda, dentro de uma análise estatística fatorial, ele responde a uma possibilidade de, a partir dele, na pesquisa do Rodrigo, 56%, né, do percentual de variância explicado pelo 5S, não que ele representa o fenômeno, mas que ele pode ser o ponto de partida para trazer as equipes para a implantação mais abrangente e qualificada às práticas de produção enxuta. Então, a partir do 5S, permitiu a condução depois do CEMED, do Kanban, do Kaizen, do Pokayoke, como elementos, né, componentes aí dessas práticas, né, da absorção do processo da produção enxuta. Seria isso o comentário inicial, professor Ernesto. Exatamente, o 5S acaba sendo a base, né, para diversos desenvolvimentos aí da melhoria contínua, né, isso mesmo. E uma coisa que é bem interessante, né, que acho que é bastante comum a gente ver, a grande maioria das empresas já implantou o 5S algumas vezes, né, não só uma, algumas, e aí implantou, teve que reestruturar, teve que ajeitar, e é muito comum acontecer que aquela febre inicial vai se perdendo, né, no decorrer do caminho, e essa ideia que vocês tiveram aí de criar um checklist, uma metodologia, né, padronizada para que se siga, não se tenha aquele momento de euforia inicial e depois um declínio, com certeza é algo que vai fazer com que os 5S implantados com essa metodologia vão agregar aí, sustentabilidade, né, perenidade ao andamento do 5S. Né? Bom, não temos mais perguntas, acredito que podemos passar para a próxima. Professor Delcio, mais algum comentário? Então tá bom.